Agora nós vamos ver a área do trapézio. Então, recortei 2 trapézios congruentes, vou colocá-los aqui. Então, juntando esses 2 trapézios, eu obtenho um paralelogramo novamente, certo? Esse paralelogramo vai ter como base a base maior do meu trapézio, eu coloquei aqui, e a base menor também, certo? Então, a base do meu paralelogramo é a base maior mais a base menor. E a altura do meu paralelogramo aqui, a altura do trapézio. Para eu calcular a área, então, desse paralelogramo, o que eu faço? Base vezes a altura, ok? Para calcular a área do trapézio, o que eu vou fazer? Então, se eu quero calcular a área de somente um trapézio, eu faço base maior mais base menor vezes a altura e eu divido por 2, por quê? Porque eu quero somente a área de um trapézio. Se os dois eram congruentes, os dois eram iguais, então eu tinha metade aqui, eu tirei a metade dele, por isso eu divido por 2. Com isso, a fórmula para calcular a área do trapézio fica base maior, que é essa base eu coloquei aqui, indiquei por um B maiúsculo, mais base menor, indiquei por B minúsculo, vezes a altura, isso é a área do paralelogramo, e eu divido por 2, porque eu queria só a área de um dos trapézios que eu juntei aqui na minha figura. Vamos aplicar essa fórmula em alguns exemplos, então. Primeiro está assim, determine a área das figuras abaixo. É letra A. Então, a gente tem aí um trapézio, a base maior mede 8,8 centímetros, a base menor 3,5 e a altura 4 centímetros. Então, aqui basta eu aplicar a fórmula direto, né? Então, a área dessa figura vai ser base maior mais base menor, isso vezes a altura dividido por 2. Faço primeiro a soma dentro dos parênteses. Então, 8,8 com mais 3,5, isso é igual a 12,3 vezes 4 dividido por 2. Agora, eu tenho a área igual 12,3 vezes 4. Isso dá 49,2. E divido por 2. Essa área vai ser igual a 24,6 centímetros quadrados. Letra B. Também é um trapézio. A altura mede 6 metros. A base menor mede 8, a base maior mede 12. Agora ele está virado ao contrário, certo? Mas a maneira de calcular, mesma, né? Então, a área vai ficar base maior 12, base menor 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Somo 12 com mais 8, então isso é igual a 20, vezes 6, dividido por 2. 20 vezes 6 é igual a 120. E 120 dividido por 2, 60 metros quadrados. Letra C. Agora, a gente tem um trapézio retângulo, né? Um lado dele coincide com a sua altura. Então, a altura desse trapézio, 7,4 centímetros. Base menor, 2,6. Base maior, 6,9. Então, de novo, a área é igual a 6,9 mais 2,6 vezes 7,4 e eu divido por 2. 6,9 mais 2,6 é igual a 9,5. Vezes 7,4 dividido por 2. 9,5 vezes 7,4 é igual a 70,3. E 70,3 dividido por 2 é igual a 35,15 centímetros quadrados. Na letra D, nós temos duas figuras, um retângulo e um trapézio. Esse trapézio é um trapézio retângulo, a gente tem aqui a altura dele, né, coincidido com o lado, e o ângulo reto indicando isso, ok? Para calcular a área dessa figura, nós vamos, então, dividi-la em duas partes. Primeira parte, segunda parte, e calcular separadamente, depois a gente soma as duas áreas encontradas. Então, vou chamar de figura 1, figura 2.
Feito isso, calculo as áreas. Então, primeira área é um retângulo. Para eu calcular essa área, eu faço 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40 metros quadrados. Então, essa é a primeira área. Segunda área, eu tenho agora um trapézio. Então, calculo base maior, 7, mais base menor. A base menor aqui, olha, se eu observar, coincide com o lado do retângulo, que mede 4 metros. Então, a base menor vale 4, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. 7 mais 4, então isso é igual a 11, vezes 5, dividido por 2. 11 vezes 5 dá 55. Dividido por 2, isso é igual a 27,5 metros quadrados. Agora, basta juntar essas duas áreas. Então, 40 mais 27,5. Então, essa área é igual a 67,5 metros quadrados. No exemplo da letra E, nós temos um trapézio, e aí a gente tem a base menor medindo 3,5. A base maior não tem aqui a medida dela completa. Eu sei que esses dois cantinhos medem 2,5 e essa parte do meio falta. Mas essa parte do meio é do mesmo tamanho da base menor aqui em cima, né? Então, isso aqui mede 3,5. E aí, eu posso dizer, então, que esse total vai ser a soma. 2,5 com mais 3,5 dá 6. 6 com mais 2,5, isso é igual a 8,5 metros. Né? Agora, aplico a fórmula que nós obtivemos e calculo a área desse trapézio. Então, a área dele, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. 8,5 com mais 3,5, 12, vezes 6, dividido por 2. 12 vezes 6, isso dá 72, e dividido por 2, essa área vai ser igual a 36 metros quadrados.